Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar continuidade sobre o assunto do espírito de profecia. Estamos na segunda parte. Muitos anos mais tarde, os cientistas descobriram as correntes elétricas do sistema nervoso. Na época em que ela escreveu estas palavras, elas pareciam absurdas. Estão falando aqui sobre a Ellen White. Em 1929 veio uma surpresa. O que parecia absurdo tornou-se razoável. Neste ano, um cientista alemão começou a publicar algumas estranhas figuras que consistiam apenas em linhas ondulantes. Ele afirmava que estas linhas mostravam a atividade elétrica do cérebro. A partir de então, o estudo de suas pequenas linhas ondulantes tornou-se um novo ramo da ciência chamado eletrocefalograma. Hoje, centenas de laboratórios interpretam as tabelas de descargas elétricas do cérebro humano. Houve uma manifestação constante no sobrenatural na vida de Ellen White. Durante suas visões públicas, como os dons profetas bíblicos, ela não respirava. Seus olhos permaneciam abertos numa expressão de regozijo. Os profetas bíblicos manifestavam os mesmos fenômenos físicos. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quando a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. A passagem está em Daniel, capítulo 10, versículo 17. Não vamos ler todo junto, cada capítulo aqui, para que não se prolongue tanto o vídeo. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, vocês cliquem ali, olhem na descrição do vídeo, que eu vou deixar as passagens ali, que vocês podem conferir uma por uma. Palavras daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão de Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Essa passagem está em Números, capítulo 24 e versículo 16. As visões públicas de Ellen White eram quase sempre acompanhadas de fenômenos físicos, semelhantes aos descritos nas Escrituras, relacionado aos profetas bíblicos. Uma testemunha ocular declarou tê-lo visto em visão 50 vezes. Descreve o que via. Por mais ou menos 4 ou 5 segundos, ela parece cair no sono, como uma pessoa que desmaia ou como alguém que perdeu suas forças. Depois ela parece ser no mesmo momento dotada de uma força sobre-humana, algumas vezes levando-se andando pela sala. Existem movimentos frequentes das mãos e dos braços, apontando para a direita e para a esquerda, conforme via sua cabeça. E todos estes momentos são feitos de forma graciosa em qualquer posição em que se encontre as mãos ou os braços, impossível para qualquer um movê-lo. Seus olhos estão sempre abertos, mas ela não pisca. Sua cabeça permanece erguida e ela olha para cima, não com um olhar vago, mas com uma expressão de regozijo, diferindo-se seu estado normal somente por parecer olhar intencionalmente para algum objeto distante. Ela não respira, mas mesmo assim seu pulso bate regularmente. Seu semblante é agradável e a cor de seu rosto tão viva quanto em seu estado natural. Durante todo o tempo de suas visões, que duravam de 15 a 3 horas, ela não respirava. Vários médicos fizeram teste, incluindo fechar sua boca e narinas. Um doutor que duvidava da autenticidade de seu dom examinou durante uma visão. Ele segurou uma vela
mais próximo possível de seus lábios, em linha reta, e não houve menor tremor. O médico anunciou em alta voz para toda a congregação: isso consuma o fato para sempre, não há fôlego em seu corpo. Um dos médicos, que era um médium espírita, afirmou que se ele estivesse presente durante uma visão da senhora White, que ele poderia trazê-la de volta em 1 minuto. Chegou a ocasião em que ele poderia provar sua afirmação. Ele estava presente enquanto a senhora White estava tendo uma visão, e Tiago White convidou-a para examinar. Depois de examinar, ele virou-se completamente pálido, trêmulo. Seu coração e seu pulso estão normais, mas não há fôlego no corpo. E ele exclamou: quando ele saia do local, alguém lhe perguntou: doutor, o que é isso? Só Deus sabe. Deixe-me sair desta casa, ele respondeu. Nos tempos bíblicos, aqueles que tinham contato com os profetas também se assustavam. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não há bastante caiu sobre eles grande tremor, e fugiram e se esconderam. Está em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 7. Ellen White era realmente uma profetisa enviada por Deus. Ou seja, Ellen White ela é. Apesar que hoje ela não está mais entre nós, mas o que ela falou, tudo se cumpre. E foi muitos grandes conselhos. Ou poderia ser classificada como um falso profeta? A Bíblia diz que haveria falsos profetas no fim dos tempos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso está em Mateus 24, 24. Como podemos ter certeza que muitos sentem que a única forma de evitar que seja enganado e rejeitado quaisquer dons proféticos sobrenaturais, essa é uma posição perigosa, pois podemos estar rejeitando uma mensagem de Deus. A Bíblia diz: não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retente o que é bom. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 20 e 21. Podemos seguir a recomendação deste verso, pois a Bíblia nos dá meios pelos quais podemos testar os dons espirituais. Os escritos de Ellen White devem ser testados pela Bíblia, que é a nossa única regra de fé. Temos 4 testes importantes. O primeiro teste que desejamos levar em consideração é encontrado no livro de Isaías. Quando vós disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreai e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? O favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Está em Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Qualquer um que afirme ter uma mensagem de Deus nunca deve contradizer nada que Deus já tenha revelado. Deus não é um Deus de confusão. O Espírito Santo nunca dá a ninguém uma mensagem que contradiga a palavra de Deus. O segundo teste está em Jeremias 28, 9. O profeta que profetizar paz só a cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado pelo Senhor. Será conhecido como profeta. As profecias verdadeiras são cumpridas. Nada do que foi profetizado fica sem acontecer, da maneira como Deus predisse.
Terceiro teste. É dado em 1 João 4, versículo de 1 a 3. Amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ellen White sempre enalteceu a Jesus, sempre proclamou a verdade sobre sua divindade, sempre levou homens e mulheres a ele com a única fonte de salvação, o seu livro. O Desejado de Todas as Nações é um dos livros mais inspirados já escritos sobre a vida de Jesus. O quarto e o último teste a ser apresentado é tirado das palavras de Cristo no Evangelho de Mateus. Aquatelai vós os falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos conhecerei. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, pois, pelo seu fruto os conhecereis? Está em Mateus capítulo 7, versículo 15, 16 e 20. Que tipo de fruto o profeta produziu? Um verdadeiro profeta deve ter uma verdadeira influência cristã. Antes que alguém possa chegar a qualquer conclusão, é vital que os escritos de Ellen White falem por si mesmos. Se todos estudassem, né? Estes livros com a mente aberta e um espírito de adoração, não haveria críticas. Então, para aqueles que não conhecem ou ainda nunca leram um livro da Ellen White, ela é considerada, sim, uma profética. Pois o que ela fala não contradiz a Bíblia, pelo contrário, nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, e o que ela teve de visões, o que ela disse, tudo se cumpre. Então, não faça críticas, não acuse, antes de vocês lerem o livro dela. Como aqui foi citado, o livro dela, O Desejado de Todas as Nações. Se vocês não conhecem, compre esse livro. Vale a pena. Isso abre muito o entendimento, nos ajuda muito na vida espiritual. Um dia desses, vamos ler parte deles juntos aqui. Mas se você tem dificuldade para aceitar ela como profética, ore a Deus. Peça a direção de Deus. E Ele dará. Vamos orar? Bondoso Pai, neste momento, estamos aqui na Tua presença. Pai, talvez tenha muitas pessoas que estão aqui escutando, mas que já ouviram falar sobre a irmã Ellen White, a nossa profética, mas não querem aceitar. Talvez tenham opiniões bem formadas sobre ela. Mas eu peço que o Senhor ajude essas pessoas e dê a chance deles entender, compreender e aceitar. Porque é de grande ajuda para todos nós cristãos. A Tua serva, Senhor, a Ellen White, tem ajudado muito. Todos os escritos dela que deixou, quão maravilhoso é, tantos conselhos, a Tua serva, Senhor. E essas pessoas que estão aqui agora orando comigo, eu peço que o Senhor sopre sobre eles o Espírito Santo e que leve eles a buscar a verdade e não deixar de lado
os livros de profecias da Ellen White, pois são de autoajuda, para entender até mesmo mais e mais a tua palavra. Unicamente a tua palavra é o que nós precisamos. Os livros dela são pequenas luzes que ajudam a entender a luz maior. Abençoe cada um que aqui está orando comigo e leve, Pai, essa mensagem aonde o Senhor quer que essa mensagem vá. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui acabei essa parte desse vídeo, esse assunto acabou por aqui. E nosso próximo tema, que será o tema 18, nós vamos falar um pouco sobre a salvação em Cristo e o verdadeiro batismo. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.